Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal. Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês. Agradecer de novo a quem está acompanhando. Quem estiver gostando, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva, dê um like nos vídeos para poder me incentivar a continuar fazendo isso. No vídeo de ontem, né, eu falei sobre a Operação Lava Jato e faltou só eu falar sobre um detalhe, fazer uma observação. Logo depois, né, todo mundo é, teve conhecimento que uns hackers invadiram as contas e as redes sociais de várias personalidades, dentre elas o então juiz Sérgio Moro, e deu início àquela famosa vaza-jato, né? E aí, com isso, a esquerda começou a utilizar como argumento de que o Lula estava sendo perseguido, né? E por isso ele era inocente. Então, veja só, sobre isso aí, o que é que eu posso falar? Essa comunicação entre juiz e Ministério Público, isso é normal, tá certo? No país, isso é normal, acontece sempre, tá? É, não significa que é algo errado ou ilegal. O que não pode acontecer é ir além ao ponto de tirar a imparcialidade do juiz. Inclusive falavam muito que o Sérgio Moro indicava testemunha. O juízo, em qualquer processo, principalmente criminal, o juízo ele pode sim indicar alguma testemunha no processo se ele achar relevante, porque é o juiz quem vai analisar as provas no final e dar a sentença, tá? Então, é uma mentira falar que houve quebra de imparcialidade porque de repente tinha lá o Sérgio Moro indicando alguma testemunha. Isso é normal, isso pode acontecer, tá certo? Então, assim, aquele vazamento, inclusive, não foi justificativa para cancelar ou anular as sentenças contra o ex-presidente Lula, certo? O que foi usado foi que o juízo de Curitiba não era o competente para processar e julgar o ex-presidente, ok? Então era só esse detalhe que eu terminei esquecendo de falar no vídeo anterior, tá? Então o vídeo de hoje eu vou dar um pouquinho, isso é muito pouco, tá? Em 10 minutos, 11 minutos, não tem como se aprofundar muito nesse tema, né? De esquerda e direita. Se por um acaso vocês verem minha câmera tremendo ou algo estranho passar, é a minha gata que está aqui atrás. Então vamos lá. Como se iniciou essa questão? Por que existe hoje essa questão de esquerda e direita? Né? Isso tudo teve início na Revolução Francesa, no ano de 1789, certo? O que é que acontecia? Naquela época, a França era uma monarquia, tá? E aí, o que acontece? Houve uma revolução, né, da população que já estava cansada da monarquia. E aí iniciou-se essa revolução e acabou o governo monárquico e aí tinha que começar a república. O que acontece? Foi aberta uma Assembleia Constituinte, né, para iniciar as discussões para a Constituição da França. E aí, o que aconteceu? Ficou uma divisão, né, no ambiente lá onde estavam se reunindo para discutir a Constituição Federal. Ficou do lado esquerdo os operários da burguesia e do lado direito a aristocracia, que era quem queria conservar os mesmos padrões que tinham até então. Por isso que se diz que quem é de direita é conservador, tá? Então, a origem de esquerda e direita foi por conta da Revolução Francesa, porque de um lado ficaram os operários, a população, e do outro ficou a aristocracia, né? Então, falado isso aí, vamos para o Brasil, certo?
Todo mundo sabe o que aconteceu no ano de 1964. O presidente da República era o João Goulart. Ele começou a perder base, né? Ele começou a perder população e já naquela época já existia entre o pessoal da esquerda uma movimentação, tudo gerada por conta do final da Segunda Guerra, com o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e aí começaram os embates internacionais. Os Estados Unidos queriam controlar e a União Soviética também. Por isso que aconteceu, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? Então, do lado dos vietnamitas ficou o governo da União Soviética, né? E os Estados Unidos invadiu lá para tentar controlar o país, né? E isso aconteceu aqui no Brasil também, certo? Existem vários documentos, várias histórias em relação à União Soviética aqui no Brasil e começaram a ser criados grupos armados. Esses grupos foram estudar e se preparar em Cuba, na própria União Soviética, para dar um golpe no país. O que está nos cadernos e nos livros de história do país, cada um acredita no que quiser, tá certo? O que, para mim, de fato aconteceu foi que haveria uma revolução contra o governo daquela época, e aí os militares identificaram essa revolução e aí terminaram tomando o poder para controlar essas revoltas. E aí o que acontece? Aí acontece o lado ruim. Os militares gostaram do poder e ficaram até 1985, quando então assumiu o presidente José Sarney, porque o presidente eleito Tancredo Neves, que logo após faleceu. E aí José Sarney assumiu o poder. Voltando um pouquinho no tempo, quando a esquerda não conseguiu tomar o poder, e o que é que eles fizeram? Começaram a se filtrar na sociedade por meio da cultura e da educação, principalmente, né? Por isso que até hoje a esquerda domina os diretórios acadêmicos das universidades, né? Domina a cultura, né? Por isso que nós vemos hoje os atores e atrizes, tudo, 90% é tudo de esquerda, né? Por conta disso, porque houve uma preparação da esquerda, porque não assumiu o poder, então eles foram se infiltrando na sociedade e aí foram dominando tudo, dominando as universidades, dominaram os professores, porque as pessoas foram se formando em pedagogia, né, com a doutrinação da esquerda, né, e o que é que temos hoje? Imprensa. A imprensa hoje é completamente dominada pela esquerda. Ninguém vê, por exemplo, numa Globo, uma divergência de opiniões, né? Um jornalista de esquerda e um de direita fazendo contraponto. Você não vê isso. Pouquíssimo você vê isso, né? Talvez num programa ou outro da um programa ou outro da CNN, né? Na Jovem Pan, e é muito pouco, né? Isso deveria acontecer mais vezes, né? E até hoje, o que é que tivemos de governos desde a redemocratização? Todos os governos praticamente foram de esquerda, né? Uma vez, uma pessoa começou a discutir comigo porque Fernando Henrique seria de direita. Isso é o maior absurdo do mundo. Fernando Henrique é assumidamente de esquerda. O que acontece é que quando ele assumiu, ele precisava tomar algumas atitudes conservadoras, né, de abertura do mercado brasileiro, porque senão ia quebrar o país, né? Ele não tinha outra alternativa naquela época. Então, na verdade, não tivemos nenhum governo de direita. O primeiro governo de direita que a gente teve foi agora em Jair Bolsonaro, né? Então, resumidamente, entre esquerda e direita é isso. Começou na Revolução Francesa, a divisão entre
os trabalhadores e a aristocracia. No Brasil, após a Guerra Fria, a União Soviética começou a se infiltrar no país, fazer grupos armados. Esses grupos quiseram assumir o poder, os militares identificaram essa situação, tomaram o poder primeiro, era para ter sido entregue logo depois, e eles ficaram por mais de 20 anos, entregaram o governo ao povo com a eleição de Tancredo Neves, ele morreu, assumiu José Sarney, e estamos aqui até hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem um like, compartilhem o vídeo. Se quiserem comentar propostas de outros temas, tá? Eu vou ouvir e, na medida do possível, eu vou dar uma lida, estudar sobre o tema e faço o vídeo. Obrigado a todos e até a próxima.